Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Vamos falar sobre o interior aqui de Petrópolis, mas também sobre turismo, gastronomia e, obviamente, infraestrutura. A gente vai conversar com Daniel Matos. Você pode não conhecer esse nome especificamente, mas quando se fala Chef Dan, aí a situação já muda, viu? Ele está aqui ao vivo com a gente para falar sobre esse tema, então... Dan, obrigado pela presença e seja muito bem-vindo. Que isso, obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom, Dan, vamos falar então, você é morador de Secretário, né? Quem conhece já sabe ali da região, mas quando a gente fala também sobre Secretário, a gente fala sobre uma grande possibilidade de investimentos, uma grande possibilidade de atrativos, seja para o petropolitano, seja para o visitante, mas que por conta de infraestruturas hoje não é aproveitado da forma adequada. Antes da gente fazer esse nosso bate-papo, eu queria te perguntar como que é hoje a região e o que mais tem de problema? Olha, Richard, Secretário hoje é uma região que está crescendo de forma... como é que eu vou te dizer? Ela está crescendo pela parte de construções, está crescendo por número de moradores, está crescendo, mas não está crescendo para o desenvolvimento. Secretário hoje, por exemplo, faz uma ponte. A ponte que foi feita na RJ 123, por exemplo, ela foi feita para passagem de um carro. Ou seja, não está se preparando para o crescimento. Nós temos condomínios crescendo com mais de 1000 lotes. Não está se preparando para o crescimento. Por exemplo, a gente não tem hoje uma boa iluminação. A coleta de lixo, tem dias que você fica lá a ver navio. A parte rural, por exemplo, as estradas hoje, tem a principal é asfaltada, mas as linhas que cortam para os bairros onde moram as pessoas, essa estrada está esburacada. Então acontece, o que é feito? Hoje, choveu, uma semana depois já está intransitável, aí vai a patrol, passa, mas não existe um trabalho de conservação, de manutenção e preservação. Então a gente precisa antecipar as necessidades hoje. E quando a gente fala, por exemplo, de uma região como essa, Secretário, não só Secretário, mas outras localidades de Petrópolis, existem grandes atrativos ali nessas regiões e que justamente por conta, né, desses problemas de infraestrutura, como documentou, em relação a ruas, as vias, iluminação, isso acaba impactando, obviamente, também para que o turista não vá para a região. Inclusive, o Chef Dan ganhou inclusive uma premiação. Queria que você falasse para a gente sobre ela, qual era o objetivo desse projeto e como que está, obviamente, essa atividade. Eu ganhei um Prêmio Nacional de Turismo em 2019 e o prêmio ele era na categoria Produção Associada ao Turismo, ou seja, envolve toda a cadeia produtiva, a cadeia rural, a cadeia de produtores rurais. E esse prêmio trouxe toda a visibilidade para o Secretário. O que foi esse prêmio? Foi um projeto de transformação em Secretário em uma região turística. Secretário era um bairro e nós desenvolvemos um projeto para transformar Secretário. Qual era o objetivo? Desenvolver. Secretário vivia da forma de viver só de fim de semana, de veraneio. Nós precisávamos que a comunidade pudesse crescer de outra maneira, não apenas de fim de semana. E o turismo foi a maneira que nós encontramos para que Secretário pudesse crescer, a comunidade pudesse se desenvolver e gerar mais recursos e renda para a comunidade, para que não ficasse apenas de fim de semana. E aí, como que hoje, Dan, por exemplo, esse projeto ele vai de encontro justamente a essa falta de investimento, de atenção para essas regiões? Então, eu sou guia de turismo também e eu recebo grupos, mais na época de chuva, que é um período bem longo de estiagem, bem fortes, eu tenho receio. As estradas não têm passagem, eu vou receber grupos, normalmente grupos de terceira idade. E como é que a gente vai ter essa coragem, vou dizer uma coragem mesmo, de levar essas senhoras para uma região que pode correr risco de ficar atolado? O hospital mais próximo é bem afastado, a gente não tem sinalização e não temos sinais de internet. Então eu fico atolado no ônibus, na estrada, eu não consigo
sinal para poder buscar socorro para a gente. Então, hoje a gente peca muito por conta dessa falta de infraestrutura. Hoje estamos sempre lutando para que a gestão pública invista diretamente na LOA. Tá? Eu tive em contato com alguns vereadores e, pasmem, teve vereadores que não sabiam o que era LOA. Ou seja, isso para mim foi um momento que eu fiquei, peraí, calma. Então é um processo que a gente precisa dentro da Câmara, precisamos mudar dentro da Câmara, os vereadores precisam mudar os recursos que nós temos hoje na LOA, para da agricultura, os recursos são muito escassos. Para o turismo, por exemplo, Petrópolis, vou falar agora um pouco de Petrópolis. Sim. Petrópolis é uma cidade conhecida como cidade do turismo, mas ela investe mais em eventos. É óbvio que o evento traz turista, mas em si, na infraestrutura e desenvolvimento de novos atrativos para a cidade. A cidade hoje está parada em 1943, então a gente vive hoje um pouquinho atrasado. Então a gente precisa mudar toda a estrutura e mudar a infraestrutura. E quando a gente fala, por exemplo, sobre essa questão relacionada à agricultura, Petrópolis é uma cidade que tem muitos produtores. Sim. Brejal, Secretário, Caxambu. E Brejal, por exemplo, passa por essa mesma situação que o Dan está comentando com a gente aqui. Quantas e quantas vezes os moradores relatam que a via fica intransitável. E não se trata somente de ser intransitável para o turista e para fazer o escoamento, mas se a pessoa passa um mal, se um morador passa um mal e é um período que está de chuva, como que ele sai de casa? Como que ele recebe o socorro? Como que a ambulância vai chegar até a localidade? São questões que são extremamente importantes, e quando ele fala sobre a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é justamente sobre isso, porque existe a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ter ali basicamente um esboço dos orçamentos, dos recursos que vão ser utilizados no próximo ano, ou seja, de 2024 para 2025. Depois tem a Lei Orçamentária Anual, que de fato ali define o que vai ser ou não. Esse texto inclusive passa pela Câmara, é aprovado, enfim. Mas mostra que certas ocasiões, certas pautas, determinados assuntos em Petrópolis hoje não estão sendo valorizados. Entre eles, o próprio interior da cidade, e que tem um potencial, como a gente está comentando aqui, enorme. E aí, Dan, queria justamente ainda, você comentou sobre a questão do turismo, você que é guia de turismo, tem experiência nessa área, queria que você falasse um pouquinho como hoje Petrópolis pode então melhorar essa estratégia para fomentar ainda mais o turismo da cidade. Eu pergunto isso porque me recordo, inclusive, em realizar entrevistas aqui com a secretária de Turismo, com o público de forma geral, com empresários de rede de hotelaria, de restaurantes, que o objetivo hoje é fazer com que o turista permaneça não só no fim de semana, mas também durante os dias de semana. Como fazer isso, então, por exemplo? Primeiro processo que eu sempre tento falar sobre isso, aceitar e reconhecer realmente que Petrópolis tem um potencial turístico. Tá? Não basta simplesmente, moramos numa cidade turística, é reconhecer. A partir do momento que você reconhece isso, você começa a elaborar mecanismos para que isso seja de fato movimentado. Hoje, o que acontece? A cidade de Petrópolis fomenta tudo no centro histórico. O centro histórico é de fácil acesso. Então as pessoas vêm para Petrópolis, às vezes faz um bate e volta, que a gente chama de excursão, vem, conhece. Isso é bom? É bom. Mas como é que eu faço para que as pessoas fiquem mais tempo? Eu preciso desenvolver novos atrativos. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que Petrópolis não é só o centro histórico. Que Petrópolis é o Taquaril, Petrópolis é Secretário, é o Brejal, Araras, Vale das Videiras. Dessa maneira eu consigo estender a participação e a frequência do público aqui. Hoje eu lido com o turismo só fim de semana. Então outra coisa, os comércios, principalmente em algumas regiões, é só final de semana. Então como é que você vai ter um turista durante a semana se você não tem comércio funcionando durante a semana? Então é pensar cidade turística, Petrópolis
precisa aceitar, entender, reconhecer e agir de forma coerente, de forma e partir para partir mesmo. Vamos fazer e vamos fazer acontecer. Não só falar. Hoje eu vejo muita gente fala do turismo, mas não reconhece que o turismo ele vai desenvolver a questão social, a questão de infraestrutura, vai desenvolver a questão educacional, vai desenvolver a questão ambiental. O turismo engloba tudo. E o que eu vejo hoje é tratar o turismo apenas como pessoas que vão vir, ou seja, não reconhece turismo, reconhece o potencial do turista trazendo recursos para a cidade. E quando a gente fala sobre justamente essa questão, engloba tantas outras e tantas modalidades de turismo, né? Nós temos, obviamente, turismo histórico muito forte, que é principalmente o centro da cidade, né? Com os museus, enfim, palácios e por aí vai. Mas nós temos, inclusive, trouxemos ontem o ecoturismo, né? O turismo de natureza, como também é conhecido, tem um atrativo muito grande. Petrópolis tem diversas localidades para se aproveitar, e quando a gente fala justamente sobre essa necessidade de não trazer só para o centro da cidade, é isso, é você criar possibilidades, novos roteiros para que esse turista ele possa aproveitar as outras localidades também de Petrópolis e consequentemente ficar mais na cidade. É isso aí. Pode complementar. Hoje, por exemplo, nós temos lá, foi criado o Parque da Maria Comprida, que é secretários pegam parte de araras, e existe o Atalho do Proença, que é uma estrada antiga do Caminho Real, e hoje, se você for, ela está intransitável. Então a gente não consegue levar um turista para fazer essa travessia de forma segura. Até porque hoje, por exemplo, se eu tenho um acidente com animais peçonhentos, o lugar mais próximo para isso era no centro, agora foi para Cascatinha. Nós precisamos levar um ponto de assistência para que a gente consiga desenvolver o turismo. Como a mesma coisa para o Brejal, a mesma coisa para o Taquaril. As estradas para chegar nos atrativos, elas não estão recebendo a manutenção devida. Então isso torna arriscado para os profissionais que levam as pessoas, é arriscado para as pessoas que frequentam o local. Então hoje a gente precisa cuidar um pouquinho mais dessa manutenção e essa infra para a região. Como eu sempre digo, a região precisa se desenvolver. Hoje, o interior está crescendo, ele não está se desenvolvendo. É isso que a gente precisa mudar hoje. Ou seja, aumenta a quantidade de população, de residentes na área, mas o suporte para essas pessoas permanece o mesmo. Vamos lá, Dana, você comentou então sobre essas questões. Quando a gente fala sobre turismo, a gente pensa às vezes muito justamente nisso, né? Visitar algum local e voltar. Mas o turismo não aborda só isso. Como a gente tem comentado aqui, aborda infraestrutura, qualidade de vida, e entre outras questões. O que, por exemplo, Petrópolis também poderia aproveitar para melhorar isso, principalmente para essas regiões do interior? Uma unidade de pronto atendimento, uma unidade básica de saúde, obviamente a melhoria das vias. Que pautas, por exemplo, você vê como uma solução para tentar solucionar, para tentar resolver isso? A primeira coisa foi, até falar de novo, é a LOA. A gente precisa fazer algumas pequenas alterações para que a gente transforme a região e leve recursos para a região. Por exemplo, a Secretaria de Agricultura, ela está agregada na Secretaria de Desenvolvimento. Ou seja, a Secretaria de Agricultura não está recebendo a devida atenção, ou a área de agricultura, no caso, não está recebendo a devida atenção, e nós precisamos. Por quê? Porque é um turismo rural. Um turismo rural, você fala de produção, você fala de produtores, você fala de pessoas. Então, nós precisamos também qualificar essas pessoas. Então, é todo um processo que engloba o desenvolvimento do turismo. Precisamos, sempre falo, nós precisamos desenvolver pessoas. Pessoas desenvolvem os lugares. Então precisamos desenvolver profissionais para desenvolver o turismo nessas regiões. E quando a gente fala então sobre esse desenvolvimento, você comentou agora, por exemplo, hoje Petrópolis não tem. Seria interessante criar novamente a Secretaria de Agricultura, por exemplo? Sim, eu mudaria, eu não chamaria Secretaria de Agricultura, eu chamaria Secretaria de Desenvolvimento Rural. E aí eu conseguiria englobar toda essa infraestrutura, porque eu vou desenvolver desenvolvimento rural. O que engloba o rural? A educação. A educação é importante. Hoje, um jovem da área rural vai precisar estudar no centro. Nós não temos escolas técnicas nem profissionalizantes na zona rural. Ele trabalha o dia inteiro no pesado, que é trabalho do campo. Ele sai 5 horas do trabalho. Para ele chegar ao centro,
já deu 2 horas. Para eles voltarem para os bairros, não tem transporte. Ou seja, o último transporte, não dá para eles chegarem. Então, nós precisamos, sim, voltar com a Secretaria de Agricultura, porém, vamos mudar o nome. Secretaria de Desenvolvimento Rural, que vai englobar todo o desenvolvimento das zonas rurais. E quando a gente vê justamente, é bem interessante o que você acabou de comentar, porque quando a gente pega aí, por exemplo, Petrópolis, o trânsito a gente sabe que já é muito complicado no sentido de fluxo mesmo, por conta da quantidade de veículos que tem hoje na cidade. E aí quando você pega, por exemplo, um jovem que mora na região rural da cidade, ele vai levar pelo menos 2 horas. Pelo menos é o mínimo aí, a média que a gente coloca hoje. E quando se trata de horários também, por exemplo, do transporte, depois de determinado horário já não existe mais. E aí, Dan, a pergunta é, como, por exemplo, então também é necessário que uma articulação maior com as empresas de ônibus, com a prefeitura, justamente para apontar essas necessidades dessas regiões? Eu acho que falta hoje ouvir o que a comunidade tem a dizer. Ouvir o que a comunidade precisa, ouvir o que a comunidade tem a necessidade. O que eu vejo hoje vamos desenvolver, vamos fazer, mas não vai entender o que a comunidade está pedindo hoje. Então falta sim um diálogo entre a gestão pública e um diálogo com a comunidade para que juntos chegamos num consenso do que é a melhor solução, o que é viável para aquela região e o que é necessário também. Não basta só, temos ônibus, ok, mas por quê e para quê e como nós podemos resolver essa solução, esse problema. Aproveitando ainda esse tema como um todo, agora eu vou puxar um pouco mais para Petrópolis, né? Eu queria que você falasse, o turismo está englobado a muitas outras áreas, como a gente sabe, e como que você vê Petrópolis então hoje de uma forma geral, como um morador do município? Olha, como morador e cidadão petropolitano, eu acho que Petrópolis hoje, eu posso afirmar pela minha vivência, Petrópolis simplesmente aceitou o fato, somos assim. E falta muito hoje o petropolitano não aceitar de fato o que acontece. Falta para o petropolitano abrir a boca e falar, olha, nós precisamos disso, vamos viver assim, porque vamos mudar isso, não dá mais para viver assim. Então hoje falta só o petropolitano mudar. Não dá mais. Petrópolis precisa de um monte de coisas. Mas antes de mudar esse monte de coisas, o petropolitano precisa também olhar para si e olhar, nós podemos muito mais do que nós estamos hoje. Eu acho que falta uma mudança interna, uma mudança de visão e uma mudança de comportamento. Não dá mais para o petropolitano aceitar só o que nós já temos. Precisamos evoluir, precisamos crescer. Eu vejo hoje cidades, eu sempre falo sobre isso, Miguel Pereira, que está sendo uma cidade, a cidade nossa vizinha, Areal, crescendo, se desenvolvendo e criando novos atrativos. Eu não vejo a nossa cidade, eu falo isso com um aperto no coração, mas eu não vejo a nossa cidade criar nenhum atrativo novo, além de todos que nós já temos de 1940, por exemplo. Então acho que falta o petropolitano, queremos o novo, precisamos do novo para que a gente possa crescer e evoluir. Tá certo, Dan. A gente está aqui para finalizar a nossa entrevista de hoje. Antes disso, queria agradecer a sua presença aqui, falar sobre esse tema que é extremamente importante, inclusive a valorização, né, das regiões rurais aqui da cidade. Alguma outra informação talvez importante, um recado que você queira deixar para a população antes da gente finalizar essa entrevista? Olha, o recado que eu poderia deixar para a população hoje nós temos potencial, nós podemos. Hoje a cidade é uma cidade linda, é uma cidade que gera orgulho para o petropolitano, gera orgulho para o estado do Rio de Janeiro, mas falta a população cobrar um pouquinho mais, falta a população cobrar da gestão pública, cobrar dos vereadores, falta a população entender um pouquinho do processo político, porque muitas das vezes a população fala, não quero saber de política, é importante. Por que é importante? Por exemplo, hoje a Câmara dos vereadores mais de 360 milhões, 36 milhões que custa a Câmara dos Vereadores. A população precisa entender por que custa, como que custa. A população precisa entender o que é a LOA. A gente precisa falar mais um pouco sobre isso, que aí sim é o momento de a população entender, cobrar, e aí sim a população entendeu
tudo vai mudar, porque, como eu sempre digo, nós temos potencial, nós somos a cidade, eu sou suspeito de falar, mas a cidade mais linda do estado do Rio de Janeiro. Me desculpa as outras cidades, mas Petrópolis é Petrópolis, mas podemos melhorar e crescer muito mais ainda. Tá certo. Dan, obrigado pela presença, por falar aqui um pouquinho, fazer esse bate-papo com a gente. E é claro, a gente obviamente torce realmente de fato para que a cidade possa evoluir e se desenvolver. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Vamos sim evoluir, a cidade merece.